Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver. Nós estamos aqui com o privilégio de mais uma vez falar com vocês através do programa Amanhecer com Cristo. Para mim é uma honra poder estar aí onde você está nesse momento, através das ondas do rádio, do canal do YouTube, falar da palavra do Senhor, do amor de Deus para nossas vidas. Eu quero te convidar nesta manhã a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, porque mais uma manhã o Senhor nos concedeu para falarmos do Teu Evangelho, falar da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja falando de forma poderosa ao nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo durante esse dia e em toda a nossa semana, Pai. Que nós possamos colocar a nossa vida verdadeiramente na Tua presença e deixar que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, nos ensinar e moldar de acordo com a Tua Palavra. Seja conosco nessa manhã, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Meus irmãos, ainda estamos aqui nos evangelhos, né? Nós colocamos um foco aqui nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e agora nós estamos dando uma explorada um pouco mais no evangelho de João. Programas passados nós falamos sobre João, capítulo 2, falamos sobre João, capítulo 3, mas eu havia pulado aqui João, capítulo 1. E João capítulo 1, ele nos traz uma revelação muito importante, importante para que nós venhamos a conhecer melhor a Deus e nos colocarmos também na condição de filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, ele começa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra a luz, não prevaleceram contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda do mundo ilumina a todo homem. Vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Esse aqui é os primeiros versículos do livro de João, e ele nos traz uma revelação, irmãos, tremenda a respeito da nossa situação perante Deus. Aqui ele está dizendo, né, que no início de todas as coisas, Jesus já estava com o Pai, lá na criação do mundo, lá em Gênesis, Jesus já estava, né, porque Deus, quando ele vai criar o homem, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diz aqui que o Verbo estava com Deus lá no princípio, o Verbo era a própria palavra de Deus, era o próprio Jesus, estava lá desde o início. Mas em todo esse contexto aqui, ele fala também, esse texto fala de João Batista, que João Batista veio anunciando a luz, e a luz era Jesus, a luz é Jesus. E no versículo 12, ele tem uma palavra-chave, que diz assim: mas a todos quantos o receberam,
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Meu irmão, minha irmã, é algo assim impactante nós revelarmos algumas coisas que muitas vezes o mundo prega de forma diferente. Nós temos muitos jargões no mundo que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Muitas pessoas não se preocupam com o dia de amanhã, porque elas vivem essa palavra que todo mundo é filho de Deus. E quando nós nos reportamos a palavra de Deus e nós começamos a ler no Evangelho, que o Evangelho fala um pouco diferente, diz que a todos quantos receberam Jesus, a esse deu-se o direito de serem feitos filhos de Deus. Outros textos do Evangelho nos confirmam isso, que nós somos filhos de Deus através da herança, através da aliança com Jesus. Lá em Gálatas 4, versículo 5, diz que nós recebemos, somos recebidos como os filhos de adoção. Lá em Efésios 1:5 diz assim, que Jesus ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 9:4 diz assim, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas. Então nós temos vários textos que dizem que o Senhor Jesus ele vem, e através do sacrifício de Jesus, através de nós crermos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através dessa nova aliança de Jesus, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aqui no verso 14 diz que Jesus ele tinha glória como o unigênito do Pai. Ou seja, o unigênito seria o filho único legítimo do Pai. Mas Jesus ele abre mão de ser o unigênito e ele passa a ser o primogênito, o primeiro de uma nova geração. Por que nós trouxemos esse assunto, talvez um tanto quanto difícil de entendimento para algumas pessoas? Porque muitos se perdem nisso, se apegam nesse fato de serem todos são filhos de Deus. E a palavra diz que não é bem assim. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele chamou a Trindade e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos criaturas de Deus. O homem natural, ele é criatura de Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não recebeu de imediato a adoção de filhos. Com o passar do tempo, a maldade entrou no coração do homem, o homem se desligou de Deus e Deus, lá mais à frente, ele prepara uma nova aliança com Deus. Nós chamamos a aliança através de Abraão, e ele promete a Abraão, olha, farei de você uma grande nação, tirarei de você grandes nações, né? E principalmente a nação de Israel. Ele faz uma promessa, Deus faz uma promessa para Abraão, essa promessa passa a Isaac, para Jacó, e através de Jacó surgem as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos, Deus prepara um povo escolhido, um povo para receber o Messias, para receber o Filho de Deus. E enquanto esse povo está caminhando aqui, o povo de Israel ele é conhecido como servo de Deus, é um povo escolhido, é uma nação escolhida. Eles foram escolhidos inicialmente para serem servos. E aí, quando Jesus vem, ele vem para quem? Para aqueles que seriam primeiros, que aqueles que antecederiam os gentios. Ele vem primeiramente para os judeus. Quando Jesus ele manda pregar, os seus discípulos pregarem os evangelhos, ele fala, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. A aliança de Jesus, ele veio primeiramente para os de Israel. Mas a palavra que nós lemos aqui no versículo 11, diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí, através da misericórdia de Deus, essa aliança ela foi estendida para os gentios. E quem somos nós? Nós somos os gentios. Aqueles que foram criados por Deus, não faziam parte dessa primeira aliança feita em Adão, mas que estávamos aqui aguardando a graça do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. É interessante que quando Jesus, ele faz uma oração ao Pai, e ele começa a interceder pelos seus discípulos, e fala assim, Pai, eu oro por esses que o Senhor me deu, por esses que irão de crer em mim, através do testemunho, mas eu não rogo pelo mundo, eu rogo por esses,
Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Somente aqueles que têm uma aliança com Jesus, somente aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que tomam posse de uma nova vida com Jesus, a estes sim é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E por isso, meu irmão, a importância tão grande de nós tomarmos uma decisão por Jesus, nós aceitarmos Jesus como o único suficiente Salvador. Quando o Jesus veio aqui, nós começamos a ler aqui, um pouco mais à frente, fala a respeito também do batismo de Jesus. Jesus, ele veio, mas João Batista já estava batizando aquelas pessoas que ele anunciava o evangelho, venha, se arrependa, porque é chegado o reino do céu. Jesus, ele vai até João Batista, e João Batista se recusa a batizar Jesus, mas Jesus fala, olha, me convém por agora que você cumpra esse ritual, porque eu quero dar o exemplo. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus foi batizado, que ele saiu da água, veio sobre ele o Espírito Santo, e uma voz do alto dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que todas as vezes que uma pessoa se batiza, que a pessoa desce as águas como Jesus foi batizado, eu tenho certeza que uma voz vem lá do céu e o Senhor dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por quê, meu irmão? Porque através do batismo é que nós damos um sinal no mundo espiritual, daquilo que nós já, no mundo físico, daquilo que nós já decidimos no mundo espiritual e no nosso coração. Quando nós aceitamos o batismo, quando nós nos decidimos pelo batismo, nós estamos como se estivéssemos passando, fazendo a nossa certidão de nascimento junto ao Senhor. Nós estamos dando uma declaração no mundo físico daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Porque somente aquele que crer e for batizado será salvo, diz a palavra. Isso não são palavras minhas, são palavras do Evangelho. Então essa é a importância de nós sermos batizados, de nós recebermos Jesus, firmarmos essa aliança de acordo com a palavra de Deus. Porque aí então, meu irmão, minha irmã, nós seremos verdadeiramente feitos filhos de Deus. E é um detalhe especial, porque quando é filho, o pai ele tem um olhar especial. Quando nós temos aí, não vamos dar um exemplo da nossa sociedade, nós temos quantos vizinhos que têm filhos, né? E nós cuidamos de qual? Do nosso. Nós não cuidamos do filho do vizinho, nós cuidamos do nosso. A palavra diz que o pai corrige o filho que ama. Quando a palavra do Senhor diz também que o pai, sendo pai humano, de duro coração, ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Imagine Deus se não dará coisas boas aos seus filhos. Então nós precisamos entender, irmão, que nós precisamos tomar essa decisão, crer no nome de Jesus, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador das nossas vidas e tomar posse dessa vida como filho de Deus por adoção. Porque enquanto nós não tomamos essa decisão no nosso coração, nós estamos vivendo como criaturas de Deus. Nós não estaremos vivendo ainda na condição de filhos, mas ainda estaremos vivendo na condição de criatura. E com a criatura, ela está à sua sorte, né? Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Nós precisamos entender essa palavra e decidir hoje no nosso coração a fazer essa aliança com Deus, a nos posicionar como filhos, porque todo mundo diz que é filho de Deus, mas poucos querem obedecer a palavra do Pai. Muitos querem se intitular filhos, mas poucos querem obedecer a Deus como Pai. Muitos não querem se submeter, muitos não querem se render ao senhorio de Jesus Cristo, ao senhorio de Deus. E é quando nós nos rendemos, é quando nós nos prostramos diante do Senhor, é que nós verdadeiramente nos tornamos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Amém? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Que você venha tomar posse dessa palavra, que você venha tomar essa decisão hoje. Se você ainda está como criatura, eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, tome essa decisão no coração. Busque fazer uma aliança verdadeira com Deus através de Jesus. Decida-se hoje a tomar uma posição de filho, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida desse irmão, dessa irmã que nos ouviu através das ondas do rádio ou do canal do YouTube. Pai, eu apresento a vida dele, Pai, talvez ele não teve a oportunidade ainda de tomar uma decisão por Jesus Cristo, mas eu tenho certeza que através das palavras que ele está ouvindo nesse programa, Pai, a fé está nascendo no seu coração.
Ele está entendendo a necessidade de ter uma aliança verdadeira com Jesus Cristo. Ele está contemplando a graça maravilhosa que o Senhor nos dá, Pai, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pai, que o Teu Espírito Santo venha habitar nesse coração, que o Senhor venha convencê-lo, Pai, dessa necessidade de mudança, dessa necessidade de transformação, dessa necessidade, Pai, de fechar uma aliança verdadeira contigo, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando, visitando cada vida aí que está ouvindo esse programa, Pai. Seja com cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Eu tenho certeza que a partir do momento que essa pessoa tomar a decisão de crer no nome de Jesus, tomar uma decisão de descer as águas do batismo, as coisas irão mudar, Pai. Um novo tempo, uma nova história o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.